Olá, graça e paz, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um vídeo, mais um relato de vida que vocês vão amar. Glória a Deus, estou muito feliz. O Senhor é fiel, Ele tem feito grandes coisas, por isso nós estamos muito alegres. O nosso relato de hoje é com uma pessoa muito especial para mim. Eu queria ler para vocês rapidinho Salmos 47, a primeira parte diz assim: Batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, porque o Senhor é altíssimo, é tremendo, é o Rei de toda a terra. Oh, glória! Em Salmo 150, louvem a Deus com tamborins, com danças, louvem com instrumentos de cordas, de flautas, louvem com símbolos sonoros, louvem com símbolos ressonantes, tudo que tem vida. Louve ao Senhor. Oh, glória! Tem como louvar a Deus com tamborins, com símbolos e com danças, assim, ó. Aleluia! Nessa tristeza, símbolos e tamborins é de alegria, meus queridos. Dá um glória aí. Dá glória a Deus, batam palmas todos os povos. Por que eu estou falando desses salmos de alegria, de júbilo, de dança, de tamborins e símbolos sonoros em gratidão e louvor a Deus? Porque estes salmos me lembram a minha amiga que eu vou conversar com ela agora. Ela se chama Raquel. Com vocês, a minha amiga feliz no Senhor, alegre, baiana e linda. Raquel, seja muito bem-vinda. Olá, gente! Graça e paz, minha querida amiga Raquel. Tudo bem com você? Assim faz, minha linda! Como é bom te ver, como é bom falar com você. Boa tarde a todos, olá, né? Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu não sei que hora que você vai ver esse vídeo, mas Deus continue abençoando sua vida. Você que está aí do outro Amém. lado, que vai assistir, né, esse testemunho. E eu creio assim Amém. que vai ser impactante, né? Em nome de Jesus. Gente, eu falei que a Raquel era linda. Olha só essa negra. Que coisa mais linda que Jesus Obrigada. fez, viu? Eu tenho a alegria de ter a Raquel como minha amiga. Olha, você me faz muita falta. Eu vou dizer ao vivo aqui para o mundo inteiro ouvir. O nosso grupo do WhatsApp, o nosso grupo do WhatsApp que a gente criou lá no iniciozinho do canal, era realmente uma terapia e conversar com vocês todos os dias me fez muito bem. Eu ainda sinto muito sua falta. Vamos voltar a conversar, porque vocês são bênção. E, gente, os salmos que eu li para vocês aqui na Bíblia agora era a cara da Raquel. A cara dela. Eu falo com Raquel assim, Raquelzinha, você ia explodir, minha filha. Você é uma bomba na mão do Senhor, de alegria, de unção do Senhor, de louvor, de sorriso. Então eu falei assim, graças a Deus que você foi liberta, né, Kel? É verdade, é verdade. Glória a Deus. Raquel, você fala de que cidade? De onde você fala? E você foi adventista do sétimo dia? Então, eu falo da Bahia, né? Terra boa, Ô, glória! a terra da alegria, viu, Ô, minha gente? glória! Falo daqui diretamente de Santo Antônio de Jesus, é o interior. Mas eu sou natural de Cruz das Almas, né? O Senhor me trouxe para essa cidade agora e eu estou cumprindo o que Deus me designou, né? Amém. Eu entrei na Adventista como apenas me batizei, na verdade, conheci a igreja adventista através de uma tia minha, porque eu ficava muito na casa dela, né? Ela, de uma certa forma, é uma tia-mãe, né? Me criou, ela já é falecida. Então, ela tinha toda aquela coisa, né? Pela igreja, aquela paixão. Tanto que toda a família, todos os filhos dela, até hoje, são adventistas. E ela me levava, como eu ficava um tempo lá, ela já me levava, né? Por um bom tempo, assim. Eu ali com uns... bem novinha, bem pequenininha, eu lembro ali que eu já ia, já fazia parte da classe, né? Dos juvenis ali, das crianças, já cantava na igreja. Já cantava e ela me levava muito. E por eu estar na casa dela, então eu tinha essa influência toda, né? Mas, um detalhe aqui para vocês. Eu, na verdade, nasci num berço evangélico.
Como é isso, Raquel? Vou explicar. Meus avós, né? Minha avó materna, minha mãe sempre foi da igreja evangélica, da Igreja Universal. E aí a gente cresceu, né, de uma certa forma, na igreja evangélica. Ali fui apresentada na igreja cristã evangélica. E depois que eu fui para casa da minha tia, por influência dela, né, minha mãe acabou se afastando, todo mundo se afastou, e por influência dela, ela começava a me levar. E eu cheguei a me batizar com 14 anos de idade. Foi quando tudo começou ali, né? Bem novinha. Eu lembro que o pastor ele foi na casa de minha mãe pedir permissão para se batizar e tal. Aquelas perguntas todas. Se já guardava o sábado, se já comia, se já não comia camarão, né? As coisas, né? Que os adventistas, que a gente não, que os adventistas. Né? Tem assim. Então, no pão de porco, as perguntas básicas que sempre fazia antes de se batizar. E se cria em Ellen White, nos escritos dela, enfim. Esse era um dos, né, como eu posso dizer, rituais, requisitos para o batismo. E principalmente porque era nova, então tinha que ser tudo certinho. E aí eu me batizei com 14 anos de idade. Daí para cá, né, eu cresci ali, em todo aquele meio, fiz parte do desbravador, tudo isso. Só que minha mãe, como ela, né, tinha se afastado dos caminhos do Senhor, então ela usava brinco, usava joia, usava maquiagem, tudo, e eu via isso. E eu perguntava por que que eu também não podia usar, né? Porque eu morria de vontade de usar, achava a coisa mais linda. Aqui, gente, ó. Achava a coisa mais linda, né? A mulher se enfeitar, enfim. E aí não podia nada. Eu lembro uma vez que eu usei uma banha de cacau, é um hidratantezinho nos lábios. De lado. Isso, nos lábios, na casa de minha tia. O meu primo, ele é extremamente religioso, já falecido também, extremamente religioso. Você não pode usar essas coisas. Isso tá errado. Olha da época, né? Isso tá errado, não sei o que. A mulher tem que ser pura, a mulher não sei o quê. Mas foi aquela coisa que parecendo que eu tinha feito o pior pecado do mundo. Eu tinha botado a mãe e catado os lábios. Pois é. E aí, foi aí que eu, né, cresci ali, naquele meio, me envolvi com a música, né, adventista, que é uma música, né, muito bem elaborada, muito bonita, enfim. Comecei o ministério ali já, né, eu digo assim, meu ministério começou ali, né, do louvor. E aí eu comecei ali, né, cantando ali na igreja adventista, e aí as pessoas incentivavam. Só que quando eu cantava, as pessoas enxergavam algo diferente em mim, sabe? Quando eu cantava, as pessoas choravam, era aquela, sabe, aquela emoção, aquela coisa, porque via que eu tinha algo diferente. Era incrível que as pessoas me chamavam de Raquel Pentecostal. Mas só que era essa nomenclatura pentecostal não era que era algo bom, era algo ruim, só que algo de gozação, entendeu? Sim, sim. Era algo denegrindo a imagem, né? Denegrindo os pentecostais, né? Ridicularizando. Isso, exatamente. E eu sempre fui aquela adventista, muito assim, um pouco... Não tinha muito preconceito com outras pessoas que não era, entendeu? Eu tinha certa... tanto que as pessoas me chamavam, eu tinha algumas amigas que é cristã, me chamavam para ir na igreja delas, às vezes, né, dava oportunidade para cantar, canta, Raquel, não sei o quê. Eu cantava, tal, enfim. E minha mãe se batizou numa igreja, voltou aos caminhos do Senhor, se batizou na igreja. E esse processo todo aí, eu queria arrastar minha mãe para a adventista, mostrar a ela que ela estava errada. E eu lembro que a irmã, nunca me esqueço, uma irmã, abrindo parênteses aqui, uma irmã olhou para mim e falou assim, que eu vim feliz contando para ela que minha mãe tinha se batizado numa igreja evangélica. Ela falou, você não pode ficar feliz com uma coisa dessa. Você tem que repreender, porque antes ela no mundo do que uma igreja dessa da Babilônia, desse jeito. E aquilo me entristeceu muito. Foi quando eu fui começando a ver algumas coisas que, logo quando eu me batizei, muito novinha, 14 anos, eu vinha tudo muito lindo, tudo maravilhoso. Depois que eu fui crescendo, minha mentalidade foi, né,
abrindo, entendendo as coisas melhor, da melhor forma, eu fui vendo que realmente não era isso. E tinha muita coisa que me incomodava também, né? Sim. E aí, conheci meu esposo na Adventista, Sandro. Conheci ele. Ah, vamos colocar então agora. A Raquelzinha é esposa do Sandro, aquele negão, gente boa demais, que já testemunhou aqui. Raquel, se ele puder aparecer aí com a Yasmin, põe ele um minutinho aí, só para a gente dar um Já foi pauzinho, você viu? aqui, Yasmin. Já foi? Então tá bom. Foi, era pra ele ficar, né? Então tá joia. Continua então, querido. E aí, e aí, como eu estava falando, né? E nisso Você tudo eu conheceu muito ele? novinha ali, né? Muito inocente, não sabia muito, né? E as pessoas me abraçavam, aquele amor, entre aspas, né? Aquela coisa toda. E aí, enfim, eu conheci Sandro. Logo quando eu conheci Sandro, que a gente começou, né, namorar, enfim, e aí casamos, né? Foi aquela correria, porque foi num domingo o casamento. Tinha que ser no domingo. E aí foi aquela Aham. correria no sábado, vestido, não sei o quê, porque a hora do pôr do sol era sempre aquela agonia, Sim, aquela inquietação, não tinha negócio de gravidão. o sábado chegou. Isso é só aquela certa ilusão, aquela, Sim, aquela felicidade, né, ali por trás, mas a gente sabe que lá no fundo eu ficava incomodada porque eu não podia fazer nada, era aquele nada. cabresto, né? Então no Sim. meu casamento foi isso também. E aquela correria porque, enfim, casei, né? Depois de um tempo, minha tia faleceu, essa que me levou, Aham. faleceu. Sim. E aí, a gente vivia uma vida, eu e Sandro, né, comum, como todos os casais, mas algo começou a incomodar a gente, né? Eu já estava cheia de cargo na igreja, eu era secretária da igreja, né? Diretora de música, ministério de mordomia, que fala mais do dízimo do que outra coisa. De dinheiro mais do que Jesus, muito Fala mais. de dinheiro, né? E era chato, gente, demais. Mas eu tava lá. Aquela coisa toda, mas a gente estava lá, de sábado a sábado, aquela. E sempre assim. E cheio de cargo, cheio de muita coisa, porque na verdade a seita faz isso, né? Para te Sim, prender, acaba te dando. sim, E aquele sábado que a gente dizia que era para guardar, que era para estar em família, não sei o que, era tudo uma ilusão, tudo mentira. Porque na não real guarda mesmo, nada. não guarda nada, porque enche de tarefa para você não ter tempo nem Sim, para você mesmo, nem para sua família. Enfim, sim, então, então algo começou a me incomodar. Eu comecei a discordar de algumas coisas. Porém, eu não podia discordar porque a gente é orientado a não discordar. O que é verdade. Não pode ser, né? Não pode não ser questiona nada. questionado, não pode questionar. Então, não tinha aquela liberdade. Eu não tinha liberdade de chegar e falar o que eu pensava, né? O que. Não existia isso, nunca teve isso. E aí eu começava a ficar com aquilo no meu coração, né? Aquela angústia, começou a crescer aquela angústia. Então, foi 10 anos ali, desde Nossa, 10 anos. 10 anos. Hein, Raquel? Raquel, e não é fácil também, porque o seu marido era fundado nos cargos da Demais. igreja, já era ancião, já era líder, líder de Tudo. mordomia, É. Eu ficava era com medo de o falar uma coisa para ele também. medo de falar, porque seu marido era né, um dos líderes mais fortes de Demais, lá, demais. mais Ellen Whiteano de tudo, De né? tudo. Ele lia muito mais que eu, né? Ele era muito mais espiritual. Porque quem é espiritual na igreja adventista é quem lê mais Ellen White, não é quem lê mais a Bíblia. Isso! Quem é espiritual, essa é muito boa essa frase. Quem é Isso. espiritual na igreja adventista é porque lê os livros da Ellen White. Não Exatamente. é porque lê Bíblia, não, tá bom? Muito bem lembrado. Lembro muito disso. Não. E ele era muito espiritual. Sim. Gente, para você ter noção, eu ia tentar ler o livro de Ellen White, eu não conseguia. Não sei. Eu acredito que o Espírito Santo já estava trabalhando na minha vida. Porque eu Era. não conseguia ler. Eu travava. Entendeu? Eu travava.
Então, tentava, tinha muita coleção e juntou. A gente casou, juntou a dele e a minha, né? A coleção. Então, a casa ficou uma livraria, assim. Impregnada. Exatamente. E aí, algo foi me incomodando. Então, eu acredito que você que está do outro lado, se algo começar a te incomodar, né, na igreja adventista, você ali discordar, acredite, é o Espírito Santo abrindo os seus olhos, Glória a Deus. tá? Então, o Espírito Santo já estava abrindo os meus olhos, incomodada, eu estava me sentindo incomodada, entendeu? Aquilo que no início, aos 14 anos que eu me batizei, aquele brilho, aquela coisa toda, foi se perdendo, eu fui amadurecendo, e fui abrindo os meus olhos. Então, eu tinha pessoas assim de influência, né? Uma vizinha ali, uma pessoa que era evangélica e falava para mim, Raquel, tu vai se batizar nessa igreja e tal. Eu bem novinha ali. O Senhor já fez tudo por nós, a graça nos basta. Tudo, todas essas leis, quando o véu se rasgou, já foi tudo, né, ali revogado, já acabou, já foi acabado, você não precisa. De uma forma simples, mas eu não entendia, porque eu estava ali cega. Então, quando você entra na Adventista, se batiza, é tudo muito lindo e maravilhoso. No início, depois que você começa a se aprofundar e enxergar o amaranhado que você está, aí você, quando você vai abrir os seus olhos, já é um pouco tarde, porque você já está tão embaraçado, mas Jesus desembaraça, né? Ô, glória! Então, e aí, voltando, me batizei, casei com meu esposo, enfim, a gente ali juntou tudo, os livros, juntamos as roupas e os livros. E eu não podia discordar de muita coisa, né? Até porque ele entendia muito bem, ele era muito espiritual, então eu guardava aquilo em mim, só que eu ficava remoendo aquilo ali. Até chegou um certo dia que eu me sentia muito depressiva. Eu comecei a ficar depressiva mesmo. Eu comecei a me estranhar, porque eu sempre fui alegre e tal, uma jovem alegre. Depois que eu comecei a amadurecer, crescer, casei, que eu vim dar conta, né? E aí, abre aqui um parênteses para vocês. Eu, dentro da Adventista, quando eu estava casada, achando que eu estava tudo feliz, tudo completo, mas na verdade não estava. Faltava algo na minha vida, né? O brilho do Espírito Santo de Deus. Era isso que faltava. Abrindo parênteses, eu cheguei. Aqui, eu nem falei isso com você, Lília, mas eu vou abrir aqui e falar, porque eu senti de falar. Eu estava na Adventista, eu estava ficando depressiva. Eu cheguei a me mutilar, me cortar. Cheguei a me mutilar e me cortar. Por falta de paz, por vazio, por ser seca, entendeu? Então, eu estava casada no início do meu casamento. Então, Sandro, ele conseguiu ali segurar a barra. Mas por quê? Porque faltava o brilho do Espírito Santo. Eu entendi ali que faltava e eu precisava ser liberta disso. Muitos pensamentos negativos, era muito gatilho, era muita coisa. E aí, né, disso tudo, passou isso tudo, né? E aí, pronto. Aí a gente começou ali eu comecei naquele conflito dentro de mim. Só que eu não falei nada para Sandro. Não conversava nada, enfim. Até que um dia a gente estava fazendo o pôr do sol, culto em família, 10 dias de oração, cartilha, lembra? Aquela cartilha, 10 dias de oração. Não é 10 dias de oração, é 10 dias de Ellen White. Não é 10 dias de oração. Sim. Porque é 10 dias de é leitura. É só leitura de Ellen White. Aí você fica naquele ciclo. Lê, e nada muda na sua vida. Porque você não está lendo a Bíblia. A palavra de Deus diz que a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. É ela que Aleluia. diz. Não é livro. Glória. Entendeu? Não. Então eu não estava liberta. Eu não estava liberta. Não. E aí, 10 dias, tome 10 dias de oração. E a gente fazia de manhã, acordava 5 horas da manhã, era 5 horas da manhã, para ir para esse encontro lá, desses 10 dias de oração, 10 horas de jejum.
E aí o povo, tome Ellen White. Aí orava um pouquinho, abria a parte da leitura de Ellen White, lia Ellen White. Aí orava de novo. Aí lia outra parte, orava. Lia, era só ela. Então, Sim. a Bíblia diz que onde o Espírito está, ali é liberdade. Então, Sim. se o Espírito de Deus não está ali, como é que vai haver liberdade? Vai haver libertação? Não tem como. Não tem como. Sim. Porque Pura verdade, Raquel. se eu não estou invocando o Espírito, não estou invocando a Jesus, a Trindade, eu estou invocando a Ellen White. O Exatamente. Senhor não divide a glória dele com ninguém. Então, Não. nada acontecia. Entrava em jejum, voltava em jejum, entrava oração, voltava oração. Mudava nada. Raquel, o que é muito sério é que o selo do Espírito Santo não é o sábado. Aliás, o selo de Deus não é o sábado. Não é sábado. E eu e você adorávamos o sábado, fazíamos o culto de chegada do sábado dentro da nossa casa, que se chama Pôr do Sol. Todo adventista, a gente faz um culto sexta-feira à noite, na virada da noite, no pôr do sol, e a gente canta hinos para o sábado, a gente canta hinos de adoração ao sábado, que é o selo de Deus. Adoração ao dia. Ao dia. Tanto é que a igreja se chama Adventista do Sétimo Dia, não é a Igreja Adventista de Jesus. Não, Outra coisa, nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Eu e Raquel e você que está assistindo somos templos vivos do Espírito Santo de Deus. Enquanto eu e Raquel falássemos com a nossa boca, deixássemos um pôr do sol ser feito dentro de casa e recebêssemos o sábado como selo, nós duas nunca teríamos sido libertas por Jesus. Só Jesus liberta, só Jesus salva. E o selo do Espírito Santo está sobre nós. Nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Ô, glória! Aleluia! Continua, amiga. E aí, né, gente? E entrava sábado, pôr do sol e outro pôr do sol, até que nesse pôr do sol eu chamei Sandro para. Só que eu já percebi que ele, como a esposa, né, que conhece o seu cônjuge, comecei a ver alguns comportamentos estranhos dele. Ele chegava na igreja, ele não ajoelhava mais para orar, porque você tem que chegar e ajoelhar ali para orar, né? O povo fica observando. E aí ele não estava fazendo isso. Ele não cantava mais. Eu senti que ele estava diferente. Eu disse, esse homem está estranho. O que será? E eu dormia, acordava, Sandro assim, ó. Não estava feliz também. Pensando, mas ali ele já estava no conflito e ele já estava lendo algumas coisas. O Espírito Santo já estava trabalhando nele. Entendeu? Já estava trabalhando em mim de uma forma silenciosa, só que eu não falei nada para ele. Tudo, cada um no seu canto. Porque ele ficava com medo de falar para mim e eu me separar dele, alguma coisa. Porque uma vez ele me perguntou, se um dia eu sair da Adventista, tu continua comigo? Eu falei, não, a gente se separa. Eu falei com ele isso. Sim. Foi, falei. Já falei isso também. Porque tocar nesse assunto é como tirasse o chão, né? Sim. É como tirasse o nosso chão. Então, eu não podia concordar. E aí, até que um dia eu sentei, nunca me esqueço, sentei no meu sofá junto. Falei, Sandro, vamos ler vamos fazer o pôr do sol e vamos ler a leitura de hoje, né? O devocional, tipo a leitura devocional, sei lá como é que fala, quando eu lembro mais como é que fala. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos ler aqui. Na parte que eu comecei a ler, ele disse, eu não vou não. Ele falou assim, eu disse, que estranho, Sandro não quer vir participar. Aí fiquei já atenta. Aí quando eu comecei a ler, tinha uma parte que a Ellen White falava, eu não me lembro, eu queria muito conseguir esse escrito e a página e tudo, né? Se eu conseguir, eu vou colocar no comentário. Tá bom, amado. Eu consigo aqui também. Que a nossa alimentação e o comer carne implicava na nossa salvação. Sim. Tem isso, porque ela diz que se você comer carne, vai para o céu, né? Perde a salvação, alguma coisa assim, relacionada à alimentação. Vou deixar aqui para os irmãos o texto da Ellen White, tá? Eu vou largar aqui. Ela fala mais ou menos isso. Porque eu não lembro exatamente
como que é. Mas na hora que ela falou isso, que eu vi ali, aí eu disse, oh, gente, que coisa errada. Eu em mim. Assim. Só que veja eu falar para dentro, desde mim, eu falei para fora. Entendeu? Começou a Para libertação. fora. Eu disse, isso aqui não existe. Quer dizer que eu só vou ser salva se eu tiver com alimentação, sei o que tal. Isso aqui não existe. Quando eu falei isso, ele veio de lá, meu esposo, Sandra. Sim. Deixa isso daí agora. Falou comigo, deixa isso daí agora. Eu falei, por que você está falando assim? Essa mulher é uma farsa, essa mulher não sei o quê. Isso é tudo mentira. A gente viveu uma ilusão. Quando ele começou a falar, eu olhei para a cara dele e falei assim, Sandro, tu ficou vendo esses vídeos que não é pra gente ver. Tu ficou vendo o outro lado da história. Tu sabe que isso tudo é mentira e que a gente não pode acessar isso. Por que tu foi ver? Entendeu? Porque nós somos orientados, quem é adventista, a não assistir, a não ver nenhum material de nada que influencie. Sim, só a programação adventista. Isso, só da fé. Então, a gente já sabia que existia o outro lado, né? Que muitos pastores conhecem, sabem, e enganam o povo, entendeu? Sim. E aí, nesse inteirinho aí, ele começou a soltar. Eu fiquei nervosa, eu disse, calma, Sandra, não é assim. Raquel, Ellen White não existe. Essa mulher é uma farsa, é uma falsa profeta, essa igreja... Aí eu respirei e falei assim, me dê uma semana. Me dê uma semana que eu vou estudar por mim mesma e vou tirar minhas conclusões. Peguei o livro, O Caso White. Uau! O verde. Pesado, hein? Peguei ele, que ele já tinha comprado, e eu perguntava a ele, que livro é esse? Que livro é esse? Ele estava lendo esse e o de Gleison Peça, né? Sim. Inclusive, abrindo parênteses aqui, foi um dos vídeos, né? Depois que a gente já começou a assistir, né? Foi o dele, e depois a gente veio com de Lília, o testemunho da irmã Lília, que a gente começou, mas eu vou chegar lá, deixa eu dar uma resumida aqui. Raquelzinha, o livro do Gleison Petro é Descortinando o Adventismo, volume 1 e volume 2. Comprem e adquiram. A gente comprou um. E o Caso White. O Caso White foi o que eu comecei a ler. E eu comi aquele livro. Gente, eu não cheguei nem a ler o livro todo. As primeiras partes do livro, que tem uma parte que ela rebaixa o sacrifício de Cristo, fala sobre o bode ali, que o bode era mais ou menos assim, que o bode era Jesus, um negócio assim que ela faz uma blasfêmia, contra a pessoa de Jesus. Os nossos pecados não foram pagos na cruz por Jesus. Não sejam jogados num bode, num deserto, que vai perambular por um deserto resto da eternidade com os nossos pecados. Isso daí, eu disse não. Quando chegou em algumas partes, né? Porque o livro traz, e eu fui olhando o livro e fui olhando os livros que eu tenho aqui para ver se batia mesmo, e realmente batia. Batia, realmente. E aí, eu olhando e tal, eu disse, ó, eu nem li o livro todo. Eu falei com ele, eu não quero saber mais de Ellen White. Falei com ele. Eu não quero saber mais, já tirei todas as minhas conclusões. Vamos sair quando dessa igreja? Glória. Eu tive a minha experiência, eu fui pesquisar, porque eu queria refutar ele, mostrar que ele estava errado. Só que nessa de eu mostrar que ele estava errado, eu vi com os meus olhos e o Espírito Santo abriu o meu olhar ali. Que foi Glória a Deus. Mesmo que realmente o que ele estava falando era verdade. Glória a Deus. Resumindo, estávamos lavando os pratos, eu estava lavando o prato, e aí ele chegou e falou assim, e o sábado? Que, né? Eu falei, Ellen White, ó, acabou. Que dia a gente vai sair dessa igreja? Falei logo assim com ele, que sou muito decidida. Eu sou 880. Eita, baiana! Aí, como eu tive a minha experiência, eu falei, pronto. Ele já leu o suficiente. Ele precisou ler muito.
certo? Cada um tem a sua experiência. Eu não precisei ler muito. O pouco que eu consegui ler, eu tirei as minhas conclusões, né? Fui pro joelho, orava muito, pedindo a Deus ali, realmente, ó Deus, mostre e tal. Quando ele chegou para perto de mim e falou, e o sábado, eu disse, o meu sábado, eu bati assim, o meu sábado eu não largo. Desse jeito. Eu falei, o meu sábado eu não largo. Eu posso admitir, mas o meu sábado eu não largo. Quer dizer, você vê a adoração, né? Ao sábado. Adoração. Não é a Um Jesus. costume só, né? Um costume que já estava agarrado na gente, né? Isso. Aí, nisso, eu comecei com ele a estudar a Bíblia. A gente falou, agora a gente vai dar um tempo nos livros, nas leituras, e vamos para Hebreus, Efésios. Vamos. E, gente, é um Aí tapa não tem na cara. jeito. É um É, tapa na cara. Quando eu peguei Hebreus, que eu vi, né? O descanso é hoje, hoje é o descanso hoje, é o próprio Jesus, é o nosso ô descanso. glória. Que começou, ó, ninguém me falou nada, o Espírito Santo começou ali, ó, trabalhar a questão do sábado em mim. Eu comecei a entender, os meus olhos começaram a se abrir. A gente Glória a lia Deus. muito a palavra, lia a palavra, a letra, as letras, gente, saía assim, ó, salteado. Aham. Gente, Ô como glória. assim? Eu li tantos anos esse texto e nunca tinha percebido que o Espírito Santo estava falando comigo. Eu nunca tinha percebido por quê? Porque os olhos de Ellen White estavam ali Sim. ainda. Então, se você tá aí, não sei se eu saio, não sei se eu não saio, tá ali, né? Meio que você precisa sair, porque se você não sair, não tem como, ó, os óculos saírem, não tem como. E, gente, A cegueira. é uma coisa espiritual mesmo. Quando a gente É uma saiu, lavagem. que tirou o nosso nome, desfez dos cargos, tudo assim de vez logo, sabe? Uhum. Enquanto a gente não fazia isso, o Espírito Santo não tinha como trabalhar, porque havia uma barreira ali, entendeu? Glória Havia a uma Deus. barreira. Então, quando a Sim. gente se desfez de tudo, saiu, largamos tudo, que só veio a palavra de Ô Deus. glória. Só ela liberta, Glória a só Deus. ela, mais nada, entendeu? Amém. E aí, Raquel, todo vídeo eu tenho que repetir. João 8,32 era para mim e para você. E conhecereis a verdade vos libertará. É para crente. É para crente, é para quem está dentro da igreja aí, ceguinho, ceguinho, só com a Bíblia do seu lado você não lê. Quando você lê, as palavras voam, saltam aos seus olhos e a gente é liberto. Todo mundo fala a mesma coisa. Ô, glória! gente, eu vou dizer aqui para você, a primeira experiência que eu tive, que nós tivemos, eu e Sandro, foi dentro do nosso quarto. A gente falou assim, agora a gente vai acessar esse lugar que esconderam da gente por muito tempo. Vamos acessar, porque a palavra de Deus diz que a gente pode acessar o Santo dos Santos. Nós glória! temos Livre acesso. livre acesso. O véu foi rasgado, por isso Jesus morreu na cruz. E a gente tem livre acesso. Agora a gente vai acessar tudo. Glória a Tudo Deus. tem pra gente. A gente ficou um tempo, separamos uma noite em oração dentro do nosso quarto. Glória a Deus. Vamos, naquele momento ali, eu fico emocionada até. Aleluia. Porque naquele momento ali, os meus olhos se abriram. Eu pude Glória. entender o que é a graça, o que é Jesus. Eu não tinha paz no meu olhar. Eu não era livre. Eu vivia uma falsa alegria. Quando ali no nosso quarto a gente começou a invocar o nome do Senhor, o Espírito Santo tocou em nossas vidas. Nós começamos a poupar, porque a presença de Deus é poupável. A gente sente o cheiro, a alegria, sabe? O desejo de estar ali, ficar, até não querer sair mais. Ô, glória! Quando a gente acessou esse lugar,
a gente não saiu mais, porque tem uma música que fala assim, ó. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia! É isso. Aleluia! Eu acessei, Aleluia! nós acessamos nossa casa, acessamos, e hoje a gente vive o extraordinário do Senhor. Glória a Deus! 3 anos, né? Eu acho que vai fazer uns 3 anos que a gente foi liberto. Sim, né? amiga. Glória a Deus. Assim, a primeira vez que a gente teve as nossas experiências, que a gente foi numa igreja evangélica, a palavra foi toda pra gente. O Espírito Santo programou tudo, um banquete pra gente. Eu comprei um colar, Lília. Que eu era louca pra usar joia, né? Não podia. Sim. Comprei um colar e disse assim... Eu me lembro, Raquel. A gente estava trocando experiências ainda. Esse Lília, comprei um colarzinho, viu? Meu colar tá aqui, guardado. Ele é especial. Comprei um colar, comprei um brinco, comprei um colar. Mas o colar é muito especial. Eu falei assim, um colar cheio de estrelinha. Eu disse assim... Eu comprei e falei assim, olha, eu vou comprar esse colar porque hoje é um dia especial. Nem sabia eu o que o Espírito Santo estava preparando para a gente. Então, a palavra foi toda direcionada para a gente, sabe? Falou da nova aliança. Falou glória. do que a gente estava vivendo. Eu nunca vi meu esposo chorar tanto, que nem criança, que nem naquele dia. E a gente levantou nossas mãos. Nós fizemos uma reconciliação novamente, né? Nós fizemos uma nova aliança. Não precisou a gente se batizar, não, porque a gente se batizou na Adventista, né? Não foi no nome de Ellen White, foi no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então foi válido, foi batismo por imersão. Mas uma coisa eu deixo aqui, eu falo, né? Abre parênteses. Se você é de uma igreja evangélica e for, né, segue para uma igreja adventista, você tem que se rebatizar. Se você fizer adulterar, não sei o quê, tá repreendido, mas alguma coisa, você tem que se rebatizar. Sim. E a palavra de Deus diz que há um só batismo, uma só fé. Tá? Há um só batismo. Então não precisou, ninguém chegou pra gente e disse, você agora vai ter que se rebatizar. Porque agora tá na fé cristã. Não. O pastor olhou para mim e falou assim, vocês foram batizados em nome de quem? Eu falei, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi isso que na hora lá eu desci. Foi isso que o pastor falou. Aí o voto, ferro o voto, né? E teve que ler lá as coisas. E o Senhor perdoou, porque o Senhor nos deu uma página em branco. E eu falei, não, eu não sinto de me batizar, porque eu já me batizei, não precisa. Sabe? O que eu recebi foi o batismo do Espírito. Glória! Eu recebi uma nova unção, uma nova autoridade. Um novo glória a Deus! Isso tudo que eu não sabia o que era. Que eu estava ali na pista, não sabia o que era. Eu era louca para levantar minha mão, dar glória a Deus. Bater palma, né? Como a gente lançava. Bater palma, dar glória a Deus, se alegrar no dia. Porque se eu desse glória a Deus, a irmã olhava para trás. Sim, a gente ficava como doida. Se fosse uma coisa assim. Teve um dia que eu dancei aquela música assim, ó, vou lembrar a música agora. Eu sou feliz porque Jesus é muito bom comigo. Música bonita. Quer dizer, essa música é para cantar assim, é? Como pode cantar por cima? Que contradição é essa? Se eu sou feliz, eu tenho que pular na presença de Deus. E o Miriam dançou na presença de Deus. Então, era muita contradição. E, Raquel, eu já sou um pouco assim, né? Vocês já viram. Alegre, enfim. Glória a Deus. Eu ficava presa ali. Sim. Não podia ser quem eu era. Entendeu? É verdade, irmã. E eu, Raquel, comecei esse vídeo falando dos salmos, que levantem as palmas, batem palmas, levantem as mãos, salmodiem o Senhor, com instrumento, com tamborim. Eu nunca vi alguém tocando um tamborim assim, ó. Eu nunca vi. Eu só vejo alegria. E o Senhor mandou cantar com alegria. É um dom. Alegria é um dom de Deus. É verdade. O Espírito é alegria.
Paulo, ele sempre Glória fala a assim, Deus. alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai. Paulo tá o tempo inteiro falando, se alegre, Sim, se alegre, no se alegre, Senhor. Senhor, se Se alegre, alegra no Senhor. entendeu? Raquelzinha, quero mandar um beijo para a Késia, porque ela está assistindo a gente, está passando o processo agora. E ela está lendo a Bíblia com a família dela, e a Bíblia também está saltando os olhos, e os cultos na casa dela com os filhos, está ficando até 11 horas, 11 e meia da noite, porque a glória de Deus está descendo ali dentro da casa dela. Ô, glória Louvado seja Deus. Um Deus, beijo, minha Késia. filha. Um beijão. Você vai viver Glória a muito, Deus. você vai viver muito ainda no Senhor. Deus tem muito para derramar na sua vida. Amém. Glória a É, Deus. e assim, Lília, essas experiências todas que a gente tem vivido hoje, e, irmãos, eu digo aqui em todas as áreas da nossa vida, o Senhor agora, é tão bom a gente ouvir o Espírito Santo falar com a gente. É muito. Aleluia. Isso eu não tinha, entendeu? Quando você pega Nem a palavra, o Espírito Santo ministra ali, ó. Filha, é isso, porque o Espírito Santo está dentro de nós. Nós somos o templo dele. oh, glória. Então, Aleluia. ele está ali para a gente, né, ser o nosso amigo. E Amém. essa vinda para Santo Antônio de Jesus foi direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando você Amém. vive as suas decisões pautadas naquilo que o Senhor libera sobre você, é bom, é gostoso, é maravilhoso. Não é, não tem luta, gente. A vida do crente vai ter sim luta, É, vai ter. Mas a a diferença nossa quando fé. a diferença quando eu estava na Adventista e agora, quando eu estava lá, eu vivia uma vida opaca, sem brilho. As decisões que tinha que tomar, ficava confusa, porque eu não Com medo. sabia a quem recorrer, eu não sabia. Eu pedi ao Senhor ali aquela coisa e tal, mas eu não conseguia ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque os ouvidos espirituais tapados, os Sim, olhos espirituais tapados. Como é que eu vou conseguir? Não tem como, ó. é verdade. Aí eu vivo, É verdade. eu deixo a vida me levar. É aquela música. Entendeu? Aqui, Viva Raquel. aquilo. E corre atrás do pôr do sol e tem que guardar sábado. E o juiz investigativo, e se seu nome Aquela estiver passando agora? loucura. E o decreto? Como Aquela é que, loucura. como E que o aquela Espírito coisa, e se Santo eu morrer trabalha? agora? E se eu morrer agora, eu vou para onde? E aí? Sim, E aí? Vai sim. acontecer o quê? Não sabe, não tem E aí? certeza. Não tem, né? Não tem fundamento. Porque o nosso fundamento é a palavra. A gente se Glória a move Deus. através da palavra. E quem está na Glória a Deus. Adventista se move em Ellen White. E no sábado? Aí você vai dizer Por assim, no quê? sábado, e você vai dizer Tudo assim, sábado. mas eu não leio o livro de Ellen White, eu nem gosto de Ellen White, não concordo. Mas, meu amigo, se você está dentro de uma igreja adventista, você é movido por Ellen White, porque foi ela que Sim, fundou, certo? sim. Foi E o ela que fundou. espírito de profecia E o dela está espírito dentro de da sua profecia casa. dela, Está espírito de dentro da sua casa engano, se você quiser. que é o espírito de engano, entendeu? Que a Sim, Bíblia diz que é espírito de engano. Então, sim. você está enganado ali, você está ali. Então, como é que você. Não tem, gente, não tem como. É É. uma vida opaca. Você está mentindo para você mesmo, dizendo que você é feliz, mas você não é feliz, está mentindo para você. É verdade. O apóstolo Paulo, Raquel, fala bem assim que se outra pessoa vier aqui tentar trazer um evangelho diferente do que esse que eu vos prego, somente a Maldição, palavra, só anátema. Cristo. Paulo pregava só Cristo. Ele falou: seja anátema, ignora. E nós cremos no evangelho de uma doida, de uma mulher que se acha luz menor, que teve um monte de visões esquisitas, escreveu não, copiou o livro de um monte de gente e a gente acreditando nisso por décadas da vida, né? Mas Jesus nos libertou. Glória a Deus! Aleluia! Minha querida, 44 minutos, é uma delícia conversar com você. Eu falo que Elton, a gente tinha que ter nascido na Bahia, porque a gente tem uns baianos assim, no Você tem um nosso nome. sangue de baiano, tô dizendo. Eu acho. Amada, quero um dia te conhecer muito, eu tenho um sonho de te conhecer. O meu convite de você vir aqui em casa A está gente de vai, pé. a gente vai.
E que o Senhor te abençoe cada vez mais, Raquelzinha. Vamos voltar a nos falar mais. Vamos fazer um grupo. Tem o Verdade. grupo dos relatos. Se você quiser, eu vou te colocar no grupo do WhatsApp de todo mundo que já deu relato aqui. Está aqui no grupo. Tá lindo. Olha, Lília, e eu agradeço muito assim aos seus vídeos, porque você tem colocado, Deus ele tem te direcionado para esse chamado, né, específico de estar trazendo esses vídeos, porque abençoou muito a nossa vida, sabe? Como eu falei, a gente começou com os vídeos do Gleison Pérez, depois a gente foi para o seu. Quando eu vi o seu testemunho, eu fiquei, meu Deus, eu preciso conhecer ela, eu preciso quem é. E aí foi o primeiro testemunho que a gente viu, foi o seu. O primeiro, assim. O de Glória a Gleison Deus. Pérez foi mais os estudos, né? Que era um Sim, atrás do outro. Mas o seu, que chamou muita atenção da gente, que fortaleceu mais ainda, né? glória A a Deus. nossa fé, aquilo que a gente estava ali né? E eu vou dizer uma coisa aqui para você que está me ouvindo. Se você está aí do outro lado e está pensando em sair da Adventista, está vivendo aí um pouco esse conflito, é normal, esse conflito é necessário. Quando a gente saiu, a gente ficou, ai, será que é isso mesmo? Será que não é? Será que eu estou errado? Esse conflito aí é normal, porque você está sendo desintoxicado. Então, vai ter dúvidas, entendeu? Vai vir, ah, será que eu estou no caminho? Mas continue, não dê ouvidos a outras pessoas que vier te procurar, pastores que vier te procurar, a coisas, entendeu? Não dê ouvidos, continue naquilo que o Senhor tem ministrado no seu coração. E se você está aí também, aí do outro lado, tá vivendo isso, sabe? Que não concorda, se você não concorda com uma coisinha assim, ó, que for, das doutrinas adventistas, é o Espírito Santo já acendendo uma chamazinha, ó. Glória. Começa a ouvir isso aí, o que o Espírito Santo está dizendo. Fica nisso daí, porque através disso daí, ele vai falar mais e mais. E você vai ser confrontado. E a palavra vai como um espada de dois gumes, como a palavra diz. A palavra vai dividindo. Viu? Aleluia! É isso! Jesus! Glória a Deus! Jesus é a verdade, é o caminho, é a vida e salvação. Só Jesus salva! Só ele. E a palavra nos libertou. Somos livres do Senhor. Glória a Deus! Minha amada, um beijo para você, minha querida. Muito obrigada. Eu também amo sua vida. Obrigada por estar aqui, pelo esse testemunho lindo. Manda um beijo para Yasmin, que é lindo seu bebê. Deus abençoe. E um beijo para o Sandro. Tchau, tchau, Raquel. Deus abençoe. Graças a paz. Yasmin! Beijo, Yasmin! Canta pra titia, canta. Ah, que linda! Estão todos santos em outro lugar, não sabe viver. Que linda! Beijo, Yasmin! Beijo! Já chega na igreja adorando, Raquel? Já chega levantando a mão? Já chega com a mãozinha, ó. Ô, Glória! Beijo, fofinha! Adoro o Senhor! Ô, Glória! Deus abençoe, meus amores! Beijo!